Olá, bem-vindos a esta talk do ECO e da AmCham, a Câmara de Comércio Americana em Portugal, em que temos o gosto de receber António Martins da Costa, presidente da AmCham, Paulo Teixeira, CEO da Pfizer Portugal e membro do Conselho de Administração da AmCham e presidente da Comissão Especializada de Saúde, João Galho, CEO da Aero Global Group Portugal e presidente da Comissão Especializada de Real Estate. Muito obrigado aos três pela vossa presença. António, vou começar por si. Enfim, é um tema incontornável. Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro como o 47º presidente dos Estados Unidos. O que é que pode mudar nas relações entre Portugal e os Estados Unidos? Nós não esperamos grandes mudanças, nós esperamos já alguma continuidade daquilo que tem vindo a ser feito, e se nós olharmos para o histórico do relacionamento económico entre Portugal e os Estados Unidos, ele tem sido mais ou menos imune às mudanças de administração americana. Estou-me a recordar dos tempos mais próximos, quando tivemos a administração Obama e depois houve a primeira administração Trump, também havia algumas visões que diziam que poderia haver alguma desaceleração ou algum problema no relacionamento económico, o que não aconteceu. O relacionamento económico expandiu-se. Depois voltamos a ter uma administração democrata, neste caso Biden, continuou a crescer, quer o investimento americano em Portugal, quer o comércio português para os Estados Unidos, e não esperamos com esta segunda administração Trump haja grandes diferenças. Obviamente vai haver sempre situações que são diferentes daquelas que vinham no passado. Que tipo de situações? Há programas que vão ter que ser ajustados, ainda não sabemos como é, sabemos que há determinado tipo de anúncios, como por exemplo a questão das tarifas alfandegárias, como a questão do IRA nos Estados Unidos, se vai manter como está, se vai ter caps, se vai ter... O Inflation Reduction Act. E portanto tudo isso são situações de políticas que o governo americano vai tomar, apenas sabemos intenções e anúncios que foram feitos também no âmbito de campanha eleitoral e que nós estamos na expectativa. Nós, como empresários, como gestores, a nossa missão é ser, de alguma forma, imunes à política. Cada um de nós tem as suas opções políticas, individualmente, mas isso é individualmente. Como empresários, como gestores, nós temos que ser agnósticos relativamente à política. O que não significa que sejamos agnósticos relativamente às políticas. Exato, e às suas consequências. E às suas consequências. Portanto, quando há uma política que é aprovada, seja em Portugal, seja a nível da União Europeia, seja a nível dos Estados Unidos, nós temos sempre que depois analisar qual é o impacto disso no mundo empresarial, no relacionamento comercial, no relacionamento de investimento entre ambas as economias, e adaptar-nos, porque a missão dos empresários é adaptarem-se às novas circunstâncias, e sempre foi isso que foi feito, e não tenho dúvidas nenhumas que é isso que vai acontecer, e Portugal está bem posicionado nessa matéria. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Paulo, Donald Trump escolheu Robert F. Kennedy Jr. para liderar aquilo que é o equivalente ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos, que é um político anti-vacinas, crítico da indústria farmacêutica. O que é que pode mudar na política de saúde nos Estados Unidos? Bem, eu muito honestamente acredito que não vai mudar assim tanto. Aliás, acho que quando foi nomeado, ou quando foi, digamos, anunciado que Robert Kennedy iria ser, de facto, ficar responsável pela pasta da saúde na administração Trump, ele já veio, digamos, apresentou logo, digamos, alguma moderação naquilo que eram as suas posições relativamente, não só às vacinas, mas também no que diz respeito à própria ciência, não é? Digamos, manifestando até que o que era importante era que houvesse mais dados científicos. Portanto, muito honestamente, nós não acreditamos que, independentemente daquelas que são as suas posições pessoais e aquilo que foi, de alguma forma, também veiculado na comunicação social, durante, sobretudo, aquela fase da campanha eleitoral, que depois, na prática, naquilo que diz respeito, efetivamente, às políticas que são implementadas, que as coisas mudem. Reparem, o setor, nomeadamente o setor da saúde e o setor farmacêutico nos Estados Unidos é um dos principais motores da indústria americana e da economia americana. E, de facto, aquilo que se tem verificado, inclusive, nos últimos anos, é que a representatividade e o peso que o setor farmacêutico americano tem a nível do mercado global aumentou nos últimos anos.
E isto muito por culpa daquilo que tem sido um decréscimo do peso da própria Europa. O facto de nós termos vindo, enquanto europeus, temos vindo a perder competitividade, tem-se vindo a afirmar também o próprio, digamos aqui, digamos o maior peso até por parte da China, e os Estados Unidos aumentaram até o fosso que se tinha vindo a verificar. E se nós olharmos um pouco essa inovação... As políticas que venham a ser adotadas não quererão ameaçar esse... Eu não acredito, muito honestamente, eu não acredito que efetivamente na administração Trump venham a impor, enfim, medidas que prejudiquem de alguma forma, digamos, a indústria de saúde americana, porque reparem, estamos a falar de empresas que são todas elas multinacionais, que operam de uma forma global e que têm realmente uma representatividade e um peso muito significativo fora dos Estados Unidos. E, portanto, tudo que sejam medidas que de facto sejam prejudiciais, naturalmente acabam por prejudicar a economia americana e, portanto, não acredito que isso vá ocorrer. João, há economistas que receiam que as políticas económicas de Donald Trump criem mais inflação, travando a descida das taxas de juros e arrefecendo a economia. Enfim, não sei se partilha dessa opinião, mas considera que de facto acontecer esse enquadramento, isso pode ser penalizador para o setor imobiliário? Não, quer dizer, as taxas de juros até têm estado em contraciclo neste momento, em alguma fase de redução. A Europa tem dado sinais claros nesse sentido. Nós achamos que as taxas de juros não deverão baixar muito mais. Portanto, achamos que há aqui um ponto de equilíbrio depois da ciclicidade que tem havido nos últimos anos. Não olhamos para isso de forma negativa. Achamos que estamos num nível de inflação bastante razoável e aceitável. Historicamente é que tivemos, de facto, nos últimos 15 anos, inflações anormais. O normal é o sítio onde estamos agora. E, portanto, nós estamos particularmente preocupados por esse lado. Continuamos a achar que o mercado, e falando especificamente do mercado imobiliário, que há uma sustentação de preços onde está, continua a haver um volume de procura, e em Portugal muito orientado também pelo mercado americano. Neste momento, talvez o maior, pelos últimos números que temos, cerca de 15%, foram feitos a clientes norte-americanos, portanto interessados no mercado português. Olhando para Portugal como um mercado com um conjunto de características muito interessantes, aquela comunidade típica da Flórida, que hoje em dia, até por questões climatéricas, começa a olhar para alternativas. Portugal está top of the mind neste momento do cliente americano e nós estamos a sentir esse flow e olhamos para ele com carinho. Não creio que nada vá mudar por aqui. Se alguma coisa mudar, até pode ser positiva, estritamente, do ponto de vista de mais americanos a virem visitar, mais americanos a comprarem a seguir à visita e mais americanos a olharem para Portugal como uma zona, como um país onde podem fazer uma reforma, onde podem ter uma qualidade de vida muito, muito interessante. António, referiu há pouco a questão das taxas aduaneiras e há de facto muitos empresários que temem o impacto desse aumento. Por um lado, acha que têm razões para estar preocupados ou estas ameaças são mais uma via negocial do próximo presidente dos Estados Unidos para conseguir cedências? Mas em avançando estas taxas, acha que o que é que as empresas podem fazer para tentar enfrentar esse contexto? As empresas incorporam esse valor no preço dos seus produtos. Isso é inegável, portanto, isso o que transmite é um aumento de inflação, porque quando há barreiras alfandegárias há sempre um aumento de inflação, porque havendo barreiras alfandegárias num grande player, os outros normalmente retaliam e também têm as suas próprias barreiras alfandegárias, e isso, em termos económicos, gera depois uma bolha de inflação geral. Portanto, eu creio mais na segunda hipótese, isto é, há aqui uma intenção clara dos Estados Unidos de equilibrar a sua balança comercial. É bom lembrar que os Estados Unidos têm uma balança comercial deficitária em cerca de 1 trilhão americano, bilhão, O nosso bilhão. mas vou falar em termos americanos, 1 trilhão de dólares, eles exportam 3 trilhões, exportam 2 trilhões e importam 3 trilhões. Portanto, eles têm um déficit da balança comercial de 1 trilhão. Isso global, não é? Global. E, portanto, uma das intenções claras da administração americana é fechar esse gap, porque, no fundo, eles consideram que há uma transferência de riqueza, e que é real, dos americanos para outros países que, de alguma forma, também sendo alguns deles proteccionistas, estão a beneficiar desta balança comercial desequilibrada.
E, portanto, o que eles querem é ter equilíbrio. E uma das formas de obter esse equilíbrio é pôr algumas Travões às essas importações. tarifas. Obviamente tem o efeito secundário de encarecer a produção, porque a partir do momento que há produtos que não são feitos dentro do próprio país e ou ao importá-los com os barreiras alfandegárias ficam mais caros, gera inflação, portanto há aqui um efeito que se vai sucedendo e isso significa que vai ter que ser também trabalhado a nível da política monetária porque mais inflação controla-se com aumento de taxas de juros. Aumento de taxas de juros significa que a moeda fica mais forte, normalmente há mais procura dessa moeda, e, portanto, e a moeda mais forte também prejudica as exportações e, portanto, é contrária a... Portanto, é um ciclo que os macroeconomistas conhecem bem e que certamente a nova administração também conhece muito bem e sabe o que é que está a fazer. Mas, portanto, o grande objetivo é equilibrar a balança comercial. Portanto, eu não espero que haja essas barreiras alfandegárias. Entendo sim que aquilo é uma forma de definir um ponto de negociação. A situação está má, os Estados Unidos são o maior player económico mundial e, portanto, querem negociar, tal como, já agora fazendo uma pequena derivação, tal como a despesa da defesa. A despesa da defesa, os Estados Unidos, com razão, dizem, nós é que estamos no fundo, a financiar a defesa dos nossos parceiros, dos nossos aliados, que têm que pagar para ter essa defesa. E, portanto, isto é uma forma de fazer pressão de uma forma correta, se calhar com o estilo que as pessoas não estão tão habituadas, mas é uma visão racional e certamente o resultado no final vai ser diferente daquilo que é o ponto de partida e daquilo que muitos cenários catastrofistas também aí estão a desenhar. Paulo, os medicamentos, enfim, da informação que eu encontrei, são a categoria de produto que Portugal mais exportou para os Estados Unidos em 2023. Este tema das taxas aduaneiras pode de alguma forma influenciar isso, ter um impacto negativo? Eu acredito que não, por uma razão muito simples, porque se nós olharmos aquilo que é, digamos, aquilo que nós exportamos, e de facto nós acabamos por exportar essencialmente, ou seja, não é totalmente produto acabado, ou seja, são efetivamente, digamos, são componentes para que efetivamente muitas empresas nos Estados Unidos e muitas multinacionais consigam efetivamente depois efetuar, digamos, aquilo que é, e são formulações que necessitam para fazer o seu produto final. E obviamente isso aí iria ter também repercussões naquilo que é, obviamente, aquilo que essas empresas teriam que naturalmente pagar, porque obviamente se houver essas tarifas aduaneiras, naturalmente isso vai se refletir também naquilo que é o preço. Portanto, acredito que no que diz respeito a potenciais, aumentos de tarifas aduaneiras, que elas não se reflitam propriamente dentro daquilo que é, obviamente, os medicamentos. E, de facto, o ano de 2023 e mesmo, inclusive, em 2024, houve um crescimento muito significativo daquilo que foram as exportações americanas, as exportações para os Estados Unidos, nomeadamente de medicamentos, ou pelo menos de produto e de matéria-prima para, de facto, para que essas empresas consigam, de facto, fazer esse produto final. E, de facto, os Estados Unidos é o principal mercado no que diz respeito às empresas portuguesas que estão a operar, obviamente, no setor da saúde, no que diz respeito a essa exportação. E, portanto, aquilo que nós estimamos é que toda esta dinâmica se continua a verificar até durante os próximos anos. Portanto, Portugal continuar a aumentar. Portugal continua a aumentar, exatamente. Deste segmento. Exatamente. Porque digamos, é uma realidade que, infelizmente, nós temos vivido, que é, com pequenas exceções de algumas empresas que nós temos. O caso da Ovion é, digamos, um bom exemplo de uma empresa portuguesa que, de facto, tem uma expressão muito significativa e, nomeadamente, lá está, eles não produzem propriamente medicamentos, mas produzem, de facto, um conjunto de formulações e de excipientes, etc., que são absolutamente necessários para, digamos, o produto final para muitos produtos farmacêuticos. Mas temos a questão da Vial, que de facto também é digamos, um bom exemplo de uma empresa farmacêutica, e outras empresas, Blue Pharma, etc., que acabam por exportar e têm vindo a aumentar as suas exportações para os Estados Unidos, mas não temos em Portugal, digamos, um setor farmacêutico de verdadeira inovação que desenvolva
digamos, medicamentos como, por exemplo, temos em alguns clusters da Europa, nomeadamente na Suíça, como agora muito recentemente, ou aquele que tem assumido aqui uma expressão maior, a nível da Dinamarca, o que é uma pena, porque de facto temos condições para conseguir efetivamente potenciar aqui este cluster farmacêutico. João, volta a si, enfim, já nos referiu de facto o aumento da procura de americanos, nomeadamente no segmento residencial, não é? Portanto, de facto, aqui um aumento da procura. Mas isso está também a acontecer no segmento comercial, escritórios, ou seja, há um maior interesse. São segmentos muito diferentes. Há, de facto, fundos de investimento americanos que participam sempre no mercado europeu, já historicamente. Portugal é um mercado sempre com limitações de volume. Há meia dúzia de transações de magnitude interessante para algum tipo de fundos. São fundos que têm estruturas pequenas centralizadas no UK ou nos Estados Unidos, etc. E, portanto, não podem nunca olhar para coisas muito granulares, ao contrário do que faz, por exemplo, a Arrow. Temos estrutura local e, portanto, temos capacidade para decatar negócios de dimensão mais pequena e que no agregado depois acabam por traduzir volume. Mas sim, historicamente, havendo uma acumulação de dinheiro em fundos, os americanos predominam muito e têm muito interesse em fazer deploy em capital. Portugal é um mercado interessante, apesar das limitações de escala. Mas há a procura tanto do lado profissional como do lado pessoal. E é uma procura interessante na medida em que o cliente americano não só tem, do ponto de vista de bolsa, uma capacidade diferenciada, como é um cliente que está disponível para pagar por serviços. E acho que esse é o elemento transformacional. O Portugal tem que fazer uma diferença grande e que nós não estamos tão habituados. O americano paga, mas exige um conjunto de serviços, tem uma economia muito baseada no serviço. Tudo, desde o concierge, dizia uma senhora há pouco tempo no aeroporto de Lisboa, eu chego ao aeroporto de Lisboa, tenho 75 anos e ninguém me transporta as malas. Se combinar com antecedência, alguém que transporta as malas. Sim, mas eu quero chegar lá E ter esse serviço superior. essas pequenas coisinhas que para o americano ter um serviço de concierge, alguém que lhe responda às suas necessidades, eles tipicamente falam inglês e nada mais, nós somos uma comunidade que fala inglês, mas querem encontrar alguém que lhes traga esse serviço. Isso é um elemento diferenciador maior que nós estamos a sentir. E depois, como é um cliente que gasta, em média, mais do que o cliente típico que nós tínhamos nos mercados emissores, há um claro interesse por parte dos operadores locais para conseguir endereçar esse mercado e muitos esforços a serem feitos nesse sentido. Muito bem. António, quando pensamos, enfim, neste novo contexto, do ponto de vista estratégico e enquanto país atlântico, como é que Portugal se deve posicionar? Portanto, olhando agora para estas transformações que estamos a ver, não é? Nomeadamente a alteração de poder nos Estados Unidos, enfim, como é que Portugal se deve posicionar? O Portugal deve se posicionar como país parceiro e aliado dos Estados Unidos, em primeiro lugar, com uma visão atlântica, que Portugal tem, mas também como membro da União Europeia. Portanto, Portugal tem essa vantagem, consegue estrategicamente não só apresentar-se aos Estados Unidos como uma mais-valia, que é a sua mais-valia atlântica. Portugal tem uma zona económica exclusiva marítima enorme, é um dos maiores países do mundo, como sabe. Tem o arquipélago dos Açores, a região autónoma dos Açores, que tem uma importância estratégica muito grande no relacionamento entre o continente americano e o continente europeu. Já teve até cenários de guerra no passado, e não só. Hoje em dia é uma rota importante para cabos de comunicações, por exemplo. Portugal, não podemos esquecer, tem o Porto de Águas Profundas, que está mais próximo do Canal do Panamá, ou seja, tudo o que vem do Pacífico, por via marítima e atravessa o Canal do Panamá, o primeiro porto onde pode chegar na Europa é Sines, que tem capacidade de receber, tem terminais de LNG e de regasificar e introduzir gás na rede depois europeia. E, portanto, Portugal tem uma série dessas vantagens. Tem o hub de telecomunicações também próximo de Sines, que tem neste momento cabos que vêm da América do Norte, que vêm da América do Sul, que vêm da África. E, portanto, é um hub de grande importância também de telecomunicações. E, portanto, Portugal tem esta vantagem no relacionamento americano. Depois tem a vantagem de ser membro da União Europeia, e eu aqui não resisto a citar só alguns números que
tivemos a ver relatórios que são publicados, a economia transatlântica está avaliada em 8,7 trilhões, mais uma vez trilhões à moda americana. 8,7 trilhões de dólares, estamos a falar em dólares. E o comércio de bens entre Estados Unidos e Europa é 1,2 trilhões de dólares, que é 2 vezes o comércio entre Estados Unidos e China. Portanto, a Europa não é só a União Europeia, a Europa no seu conjunto, representa um mercado para os Estados Unidos que é 2 vezes o tamanho do mercado chinês para os Estados Unidos. A mesma coisa nos serviços, não vou começar aqui com números, mas também outro indicador muito importante é que mais de 60% do investimento americano externo veio para a Europa. 60% do investimento externo. E também o maior investidor nos Estados Unidos é a Europa também, com cerca de 60%, o número é mais ou menos equivalente, em termos percentuais, do FDI, portanto, do investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos, é proveniente da Europa. Portanto, estamos a falar de uma interligação das duas maiores economias mundiais que representam 45% do PIB mundial, Estados Unidos e Europa no seu conjunto. Europa no sentido alargado, não é só a União Europeia, mas a União Europeia obviamente representa quase 80% da Europa, 78% mais concretamente. E portanto este relacionamento é um relacionamento fortíssimo que, por muitas disputas que existam, e eu estou aqui a lembrar-me, disputas recentes que houve, por exemplo, em termos do Digital Act, Digital Services Act, eles acabam por ser discussões que depois são dirimidas nos fóruns próprios, com negociações, mais negociação, menos negociação. A coisa acaba por é como dentro das famílias. Nas famílias, por vezes as famílias discutem entre si, mas têm que chegar a um acordo, porque sabem que têm que chegar a um acordo. Se dá aqui, pode haver aqui alguns irritantes na relação, certo? Então haverá, é como quando há uma relação comercial, uma relação de negócio, o ponto de partida normalmente é diferente entre quem está a comprar e quem está a vender, e depois há de chegar a um ponto é que se chega a um entendimento, mais cláusula, menos cláusula, mais coisa, menos coisa. Consegue-se dizer que irritantes podem ser esses que se possam antecipar? Enfim, já falou da questão do déficit comercial. O déficit comercial, o déficit do financiamento da defesa, claramente. Donald Trump já fala em 5%, não é? Do PIB. Por 5%. Há um país europeu que já está em 4%, que é a Polónia. Não direi que vamos para os 5%, 5% é pôr a fasquia mais alta, para depois, se calhar, evoluir. Forçar o caminho, não é? Sem dúvida nenhuma. E, aliás, a Europa já reconheceu isso. O relatório Draghi diz isso. O relatório Draghi diz que há um gap de produtividade entre Portugal e Estados Unidos, entre A União Europeia e a União Europeia e Estados Unidos, que deriva muito do gap de inovação, deriva também da falta de escala, porque há vários mercados na Europa, não há um mercado único ainda, e os Estados Unidos são um mercado único. Eu, quando quero fazer um scale-up do meu negócio, vou para os Estados Unidos, onde tenho 300 milhões de consumidores, enquanto aqui na Europa eu tenho 10 milhões aqui, 20 milhões a meio. E não haver muita fragmentação. Não é? E Que é que o é relatório Draghi diz, e é preciso reindustrializar a Europa, e a via de reindustrialização é a defesa. Portanto, a própria Europa reconhece que a defesa é algo em que se deve apostar e para tentar colmatar esse gap. E, portanto, eu diria que vai andar por aqui. Depois há questões mais gerais, como, por exemplo, as organizações multilaterais, que a própria Organização Mundial Sul, o World Trade Organization, que os Estados Unidos, mais uma vez, numa perspectiva muito pragmática, dizem: eu sou o grande financiador destas instituições. E elas estão a servir ou não estão a servir. E, portanto, é esta a lógica de business que neste momento a América está a pôr na visão, sobretudo, onde está envolvida, e temos que reconhecer que tem alguma razão nessa matéria. Se depois concordamos mais ou não concordamos menos, esse é um assunto que depois quem está na área geopolítica vai certamente tomar as decisões que sejam as mais adequadas. Estava a falar das relações União Europeia e Estados Unidos, mas faria sentido Portugal, por exemplo, apostar e tentar reforçar de alguma forma as relações bilaterais com os Estados Unidos? Portugal tenta sempre reforçar as relações com os Estados Unidos, e nós não podemos esquecer a perspectiva histórica. Nós, neste momento, temos uma situação histórica muito favorável, que
já para não ir muito atrás, dizer que Portugal foi dos primeiros países a reconhecer a independência americana, contra o seu principal aliado, que era a Inglaterra, a grande aliança, a mais velha aliança do mundo entre Portugal e a Inglaterra, e Portugal foi reconhecer a independência de uma colónia que estava em guerra com a Inglaterra. Portanto, foi um ato até corajoso, muito ousado naquela altura, e portanto isso deixa marcas. O consulado americano no exterior mais antigo do mundo é nos Açores. É o consulado que os Estados Unidos têm há mais anos aberto no mundo. Temos neste momento uma diáspora que é muito bem recebida nos Estados Unidos. Sejam as pessoas que foram para lá há décadas atrás, a partir do nada, e construíram os seus pequenos impérios, e há pessoas muito bem-sucedidas. A comunidade portuguesa é uma comunidade que não traz nenhum problema aos Estados Unidos, é muito bem recebida, é uma comunidade de grande capacidade de trabalho, de criação de riqueza, e neste momento temos uma segunda onda, que é a onda já de gestores, de académicos, de investigadores, e que neste momento estão a reforçar os laços entre Portugal e Estados Unidos. Mas o próprio governo devia apostar em reforçar esses laços bilaterais. Eu acho que o governo, eu não tenho dúvidas nenhumas que tenha essa visão. Aliás, todos os atores políticos portugueses acho que têm essa visão. Basta ver o discurso do Presidente da República agora no Ano Novo, onde ele reforçou e salientou a importância da relação com os Estados Unidos. É uma questão de rever eu fico com muita atenção a ler ouvir o discurso, e foi reforçada a importância da relação entre Portugal e Estados Unidos. Portanto, isso é claro, é evidente. Dentro do governo também não tenho dúvidas nenhumas que essa visão é partilhada. Aliás, nós convidamos regularmente ministros do governo atual, como já convidámos do governo anterior, e todos eles vêm aqui com muito boa vontade e reforçam sempre a importância do relacionamento de Portugal com os Estados Unidos. Portanto, eu acho que essa é um non-issue, como se costuma dizer em termos mais de linguagem Muito bem. Paulo, estava há pouco a referir que Portugal deveria ter um cluster da saúde idêntico a que, com menos aproximar-se do que existe também noutros países europeus. Como é que Portugal pode fazer esse caminho? Bem, isto não é de agora, não é? Portanto, nós já há muitos anos que falamos sobre, digamos, o potencial que existe em Portugal para que se conseguir dinamizar, de facto, um verdadeiro ecossistema de saúde e que permita que se crie cada vez mais empresas, não só portuguesas, mas se consiga atrair investimento de maior dimensão de outras empresas para que se possam implementar em Portugal e até que se possam fazer mais do que aquilo que têm vindo a fazer. Porque, de facto, nós, durante vários anos, a maioria das multinacionais que existiam em Portugal até tinham fábricas de formulação. Obviamente, a partir do momento que Portugal aderiu, digamos, à União Europeia e a partir do momento em que também com o espaço Schengen, etc., tudo isso deixou, de alguma forma, levou a que houvesse aqui uma reformulação por parte de muitas dessas empresas e que praticamente abandonaram as fábricas que tinham, acabaram por vender e ceder até algumas empresas locais e outras acabaram por relocalizá-las para outras geografias. E de facto perdeu-se muito aquilo que já existia em termos de algum tecido industrial que existia em Portugal, e tem-se vindo a falar nos últimos anos também da necessidade desta de reindustrialização no que diz respeito sobre Mas tarde a acontecer, não é? Tarde a acontecer porque, enfim, aquilo que nós achamos é que ao longo dos últimos anos, eu diria até mesmo décadas, os governos têm olhado para o setor da saúde não da melhor maneira. Portanto, apesar de, enfim, nós assistirmos a um reforço, digamos, em todos os orçamentos de Estado, daquilo que são as verbas alocadas à área da saúde, na verdade não se olha para isto de uma forma verdadeiramente estratégica. Porque de facto isto implica um planeamento estratégico, implica de facto fazer mudanças estruturais. Mudanças desde olhar-se para este setor, digamos, alterar-se de uma forma muito significativa tudo aquilo que são os custos de contexto, que fazem com que muitas empresas que acabam por estar a operar em Portugal, e nós, enquanto Câmara de Comércio e obviamente a própria Comissão de Saúde, procuramos promover até esta discussão na tentativa de encontrar soluções para, enfim, reduzir um bocadinho aquilo que é
que são as várias barreiras que muitas empresas americanas a operar em Portugal, e não só americanas, mas também empresas até inclusive portuguesas que queiram também, enfim, expandir a sua atividade e que tenham alguma relação também com os Estados Unidos, porque de facto sentimos que é difícil nós conseguimos atrair investimento e colocar Portugal no mapa, para que uma empresa americana possa olhar para Portugal e que consiga efetivamente trazer mais investimento, porque obviamente uma multinacional, seja ela americana ou não, Faz contas, não é? obviamente quando decide fazer investimento, olha sempre numa lógica, digamos, de concorrência com outros países, e obviamente e se eu vou investir 1 milhão ou 10 milhões ou 100 milhões, obviamente que vantagens é que eu vou ter? Será que faz sentido investir em Portugal ou faz sentido investir na Bélgica ou na Áustria ou na Dinamarca ou na Noruega? Isto para falar de países obviamente de dimensão semelhante àquele que é Portugal. E o que é certo é que Portugal tem vindo a comparar mal. De facto existem... Mas quais são, diria, 3 áreas Em termos de política fiscal, Em fundamentais termos de política fiscal, nós só muito recentemente é que começámos, enfim, a alterar e a criar condições, enfim, mais favoráveis para que algumas dessas empresas pudessem, enfim, olhar para Portugal de uma forma mais atrativa. Mas o que é certo é que eu diria que isso já veio tarde. Olhamos para o caso da Irlanda. A Irlanda, há décadas atrás, de facto, criou uma espécie de um pacto e olhou para o setor, de facto, da saúde, e nomeadamente o setor farmacêutico, de uma forma completamente diferente. E o que é certo é que conseguiu atrair as grandes multinacionais farmacêuticas para instalarem unidades de produção de biotecnologia. Não estamos a falar só, estamos a falar de fábricas com a mais elevada e alta tecnologia, que atrai, de facto, que permitiu um desenvolvimento muito grande das suas próprias regiões, em termos de atração de talento, com repercussões muito grandes na economia irlandesa. Esse é um fator? Esse é um fator competitivo. Outra questão tem a ver até com aquilo que são, digamos, o atraso na inovação. Portugal é um país que, infelizmente, demora muito tempo a conseguir aprovar aquilo que é inovação terapêutica. Isto, naturalmente, prejudica, acima de tudo, prejudica o doente português e o cidadão português. Quando nos comparamos com os nossos congêneres europeus, Portugal é dos países dentro da Europa Ocidental em que demora mais tempo a nós conseguirmos ter acesso, digamos, às mais recentes inovações terapêuticas. Felizmente ainda, enfim, conseguimos que um doente, tudo o que sejam essas inovações, que se consiga aceder, mas o que é certo é que demora muito mais tempo do que um doente na Alemanha, um doente na França, e mesmo aqui. E eu diria um terceiro tem a ver com, enfim, criar condições para que as empresas possam efetivamente, enfim, investir no sentido de, porque quando nós lançamos tudo o que são essas inovações, o peso dos custos de contexto que atualmente existem são muito elevados, ou seja, qualquer medicamento que é lançado no nosso mercado obriga aqui a um contrato de financiamento neste caso com a Infarmed, que é a entidade reguladora, em que é definido um teto, e esses tetos, na maioria dos casos, nunca são, enfim, definidos tendo em consideração a verdadeira epidemiologia, o que é altamente prejudicial para as empresas, porque faz com que as empresas, passado muito pouco tempo, acabem por estar a devolver ao Estado, ou seja, quase que se pede às empresas que se substituam ao papel do Estado em termos da prestação de cuidados de saúde. E eu diria que isso enfim, é muito complicado, sobretudo para uma empresa que, obviamente, que quando se quer implementar em Portugal e quando quer, enfim, expandir a sua atividade, passado pouco tempo já está a devolver grande parte daquilo que, enfim, é a sua operação, e isso aí torna o país muito pouco atrativo. Enquanto nós não conseguirmos alterar estas condições, eu diria que vai ser difícil atrair ainda mais investimento. E depois nós temos um potencial enorme, nomeadamente até em termos de investigação clínica, na parte dos ensaios clínicos, que tarda também em conseguirmos expandir devido a questões burocráticas. Portugal é um país que, infelizmente, o peso burocrático ainda é altamente penalizador para as empresas, e uma empresa americana que se quer ágil, obviamente, muitas vezes é confrontada com situações que de facto tornam difícil nós conseguirmos dinamizar muito da nossa atividade e fazer com que as coisas ocorram de uma forma mais rápida. E tudo isso acaba por ser, de facto, difícil e, sobretudo, demora tempo ao traço. E aquilo que nós temos vindo a pugnar é que tem que existir claramente aqui ou uma espécie de um pacto de regime, ou pelo menos que haja aqui um conjunto de orçamentos plurianuais em que permita olhar-se para o setor da saúde a longo prazo.
e que não se esteja a mudar a cada ciclo político. Quer dizer, muda o governo e parece que se... Quer dizer que essa instabilidade e incerteza também é Isso aí não, incentiva também. digamos, se há coisa que nós enquanto gestores e que lidamos com empresas, a pior coisa que pode haver é o facto de não haver estabilidade ou não haver previsibilidade. E, portanto, enquanto não houver isso, é difícil, de facto, conseguirmos atrair ainda mais investimento. João, não sei se nos consegue fazer aqui um pouco o que é que foi a evolução do investimento imobiliário nos últimos anos e o que é que se perspectiva para este ano agora. Em relação ao mercado americano ou genérico? Mas, mais o português, enfim. Bom, nós continuamos a achar que os preços estão bastante sustentados. No mercado residencial, em particular, nos segmentos de valor mais alto, isso parece-nos indiscutível. Achamos que nos segmentos de valor mais baixo pode haver mais dificuldades em termos de sustentabilidade, mas não tivemos uma correção de magnitude minimamente relevante. As taxas de juros até mais baixas agora vêm de alguma forma também facilitar de novo o acesso a crédito. Nós temos, sendo um país pequeno, com 600 km de norte a sul, de facto temos diferenças grandes dentro do próprio país. E há zonas, tipo o Algarve, continuamos a ver muita compra a pronto, incluindo de portugueses, pelo menos nas fases iniciais dos primeiros pagamentos. Claramente estes mercados novos que estão a chegar com uma capacidade de compra diferenciada e procuram casas de 1 milhão sem grandes dificuldades, o mercado português não está lá da mesma forma. Mas achamos que o mercado residencial está devidamente sustentado, os custos de construção e os custos de contexto, o Paulo falava e com quem nós simpatizamos muito, mesmo tipo de problemas, explicar a um cliente americano porque é que uma casa demora 4 anos a fazer subsídio é difícil de explicar, mas mesmo assim é um interesse que continua a existir e uma procura sobre o produto português, fruto das outras circunstâncias todas que eu referi há pouco, segurança, clima, gastronomia, história, etc., que suporta muito. Nos outros segmentos, no mercado dos escritórios, e falávamos até antes de nos sentarmos aqui, de facto é um mercado muito atípico porque tem o produto antigo com uma enorme baixa na procura e até muitas empresas querem sair dos escritórios onde estão por não serem ESG compliant e, por outro lado, uma procura relevante à volta dos novos escritórios que já respondem a esse tipo de particularidade e, portanto, é um mercado muito atípico nesse aspecto, mas diria que surpreendente. Então, o mercado de escritórios tem-se vindo a portar muitíssimo bem. Esteve ali uma quebra durante a pandemia e logo a seguir a pandemia. O Covid e ninguém sabia o que é que ia acontecer com os escritórios, não é? As empresas fizeram downsizing, foi tudo para casa, já não vamos precisar de espaço. Hoje em dia eu penso que se está a fazer um caminho diferente. Hoje em dia reconheço que continua a ser importante o escritório. Acho que ainda há aqui um caminho grande para fazer. Estamos todos à procura em segmentos diferentes de qual é a resposta certa. E nós, dentro do próprio Grupo Arrow, temos cerca de 2.000 pessoas em várias empresas diferentes e cada empresa tem o seu caso. Há uns que trabalham vários dias, há outros que trabalham poucos dias. Enfim, então, acho que é um caminho que todas as empresas estão a fazer de uma forma geral. No mercado da logística, continuamos a assistir a uma procura significativa à procura do chamado last mile, toda a parte de armazéns à volta, porque de facto a entrega online ganha um peso enorme no crescimento do comércio eletrónico e, portanto, ou seja, há investidores, há agentes capazes, há uma procura neste momento para reduzir aquilo que tem sido tradicionalmente as maiores dificuldades, que é a enorme burocracia, falta de capacidade de algumas câmaras. Nós temos algumas câmaras neste país que, independentemente da boa vontade das pessoas, não conseguem de facto dar resposta. Temos processos em curso de transferência do risco de licenciamento para o promotor, deixando de estar do lado da Câmara, tendo a Câmara para mais um papel de acompanhamento posterior que levanta um grau de incerteza complexo. Portanto, eu acho que estamos a viver uma fase um pouco difícil sobre essa ótica, mas a verdade é que continuamos a ver capitais a virem para Portugal à procura de oportunidades de negócio interessantes, sendo que era mais barato há 5 anos do que agora e, portanto, há que ter um cuidado maior à volta disso. Mas também nesse aspecto, e ligando um bocadinho o mercado imobiliário ao mercado de turismo, porque há claramente um transvase do mercado de turismo para o mercado imobiliário, as pessoas vêm visitar, gostam e compram. Acontece isto um bocado. Eu acho que nós, enquanto país, temos que ter, e eu acho que o Governo está a tentar fazer isso, temos que ter mais clareza à volta da nossa proposta de valor e que tipo de turismo é que nós queremos. Quer dizer, eu tenho algumas dúvidas em aceitar que nós queremos paquetes a alagarem 6.000 pessoas em Lisboa, que depois vão almoçar ao paquete porque aquilo está all inclusive, nem sequer gastam dinheiro, compram ali o souvenir. Não sei se é esse tipo de turismo que nós queremos, por comparação com outros segmentos que de facto largam dinheiro, deixam dinheiro
olham para o país como uma eventual proposta de continuidade à frente, acabam por investir. É nesses procuram os segmentos tais que se deve serviços. apostar. Eu acho que é nesses segmentos que se deve apostar. E aí o mercado americano é claramente um mercado preferencial para este investimento. Quando digo americano, canadiano, temos muitos brasileiros a chegarem também, com capacidade de compra e vontade. Essa é a transformação maior que está a acontecer. Muito bem. António, enfim, há vários, mas há 2 temas que vão continuar a ser incontornáveis para as empresas. Enfim, por um lado, a transformação digital, sobretudo agora com a inteligência artificial generativa, e o tema que o João já abordou do ESG. Como é que as empresas portuguesas podem olhar para estas 2 tendências como oportunidades, nomeadamente na relação com os Estados Unidos? Eu aí fazia só uma pequena correção, empresas portuguesas ou empresas americanas que estão em Portugal, porque na tecnologia temos aqui as grandes tecnólogas. Eu não resisto a referir que nós na Câmara de Comércio temos sentado no board da nossa Câmara de Comércio empresas que representam 5,6 trilhões de dólares. De capitalização bolsista? Capitalização bolsista. Ou seja, as 13 empresas americanas que se sentam no board da AmCham, elas representam cerca de 20 vezes o PIB português. Isto só para termos uma noção da escala que estamos a falar, coisa que muito nos orgulha, mas é apenas um indicador. E, portanto, são empresas de grande capitalização, a Pfizer é uma delas, a Arrow é diferente, mas, por exemplo, as tecnólogas, que neste momento estão muito valorizadas, as Google, as Microsoft, tudo isso, que estão no nosso board, são players muito importantes. Como é que nós estamos a ver o tema? Do ponto de vista da transformação digital, e nomeadamente com a inteligência artificial generativa, nós vemos um movimento imparável. Isto cada vez evolui mais. Nós temos na tecnologia duas comissões especializadas a olhar para isso. Uma delas liderada pela Google, outra liderada pela DXC. Uma olha para precisamente dados, inteligência artificial, cibersegurança. Outra olha para tecnologia e inovação. E, portanto, estamos a acompanhar permanentemente o que se está a passar, a ver quais são os riscos que existem, porque há riscos daquilo que nós hoje sabemos que é a social media, as plataformas, com o risco de desinformação, de tudo que está a ser discutido. Há poucos dias tivemos declarações dos grandes dirigentes dessas plataformas sobre fechar ou não os conteúdos ou deixar as plataformas serem um espaço livre de propagação da informação. E, portanto, estamos num mundo em que todos os dias estamos a aprender alguma coisa e estamos muito empenhados em tirar as coisas positivas que a inteligência artificial e também o supercomputing, que está também a trabalhar aceleradamente, desenvolver-se aceleradamente, vão trazer de progresso para as sociedades e para a humanidade. Portanto, essa é a parte boa. Agora, claramente, também se está a trabalhar no combate e a minimização e a mitigação dos riscos inerentes ao desenvolvimento destas tecnologias, que muitas vezes são caixas de Pandora, quer dizer, nós não sabemos onde é que isto vai parar e tem que haver aqui, eu não direi apenas regulação, eu não nego que deva haver regulação. Normalmente nós conotamos a União Europeia regula primeiro e depois é que atua, os Estados Unidos é ao contrário, primeiro põe as coisas a funcionar e depois é que a regula. É um bocadinho das duas coisas, quer dizer, a regulação é necessária, mas não pode ser uma regulação que espartilhe o desenvolvimento de novas soluções, até porque é impossível espartilhar, porque estas soluções desenvolvem-se espontaneamente, quer dizer, não há forma de controlar. Relativamente à transição energética, nós estamos a passar por um período de alguma redefinição. Não que os objetivos não continuem lá, eles continuam. Quer dizer, eu acho que não há grandes dúvidas em termos da comunidade científica internacional que há mudanças climáticas, que essas mudanças climáticas
tem uma grande influência do efeito de estufa que é gerado a partir do CO2 e que, por sua vez, é emitido pela atividade humana, o que é verificado com uma correlação grande a partir da Revolução Industrial. Portanto, tudo isso a ciência diz, e 95, 98% da comunidade científica é assim que vê, e portanto nós como pessoas de ciência acreditamos naquilo que os cientistas dizem. Mas vê aqui um movimento no sentido O ritmo é que pode ser diferente. O ritmo é que pode ser diferente, nomeadamente em algumas das metas. porque aconteceram coisas muito importantes durante este período. Não podemos esquecer o que foi, por exemplo, a invasão da Ucrânia. E, portanto, a interrupção do fornecimento de gás natural ao centro da Europa, que obrigou a Europa a reformular todo o seu modelo de alimentação de fontes energéticas, obrigou também a reposicionar os modelos de funcionamento com o petróleo e de circulação do petróleo. Basta lembrar-nos aquilo que foi, por exemplo, a dificuldade de travessia do canal de Suez de todos os navios de petróleo. Portanto, estamos a falar apenas de pequenos exemplos que mudaram fortemente a economia mundial em termos de acesso a fontes de energia, sejam elas fósseis ou não fósseis, e ao preço que essas energias produzem, porque o que antigamente era apontado como sendo energia mais barata, de repente passou a ser mais cara, porque variaram as componentes de precificação, e portanto isto obrigou a que as metas tivessem que ser redesenhadas. E portanto é isto que eu acho que vai acontecer, é redesenhar as metas. E com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, a pressão para isso acontecer vai ser maior? Sentimos que sim, mas as últimas declarações claramente apontam que aquilo que se chama o wind offshore, portanto as plataformas offshore no mar, provavelmente não são muito bem-vindas. Sentimos isso nos Estados Unidos. Houve umas declarações mais recentes relativamente ao wind onshore, que têm que ser agora trabalhadas, os mercados estão a tentar perceber o que é que isto quer dizer, mas mais uma vez digo, isto são declarações antes da administração estar em funções e depois toda a máquina e todo o aparelho da administração pública a funcionar, e já veremos, mas como digo, quem investe, os investidores, os operadores, adaptam-se às novas circunstâncias. E portanto, se as regras mudam, eles adaptam-se e encontram soluções. Há uma coisa importante. E nessa matéria, os Estados Unidos têm uma grande vantagem. É que normalmente não se muda regras a meio do jogo. Muda-se as regras para a frente. Isso dá uma estabilidade grande para quem investe em mercados como, por exemplo, nos Estados Unidos. Coisa que não podemos dizer de todas as geografias. Há geografias em que Já até é para trás. regula-se para trás. E, portanto, especialmente quando se faz investimentos que são investimentos de longo prazo. Portanto, eu quando invisto hoje, sei que o meu retorno só vai aparecer a prazo, e portanto eu espero que as regras de jogo se mantenham durante o tempo que está definido e não mudem ao sabor do zeitgeist, não é? Do espírito dos tempos, não é? Mas nos Estados Unidos essa regra normalmente mantém-se. Não gostam, mudam, mas mudam para a frente. O que está para trás, está fechado. Ainda assim o investimento nessas áreas pode sofrer alguma quebra. Sofrerá certamente um reposicionamento. Quem não investe numa área pode investir noutra. Vou-te citar só um exemplo, não sei se é esse caso ou não. Mas se, por exemplo, houver alguma limitação ou alguma falta de incentivos para investir em vento onshore, há solar. Quer dizer, provavelmente as coisas serão mais dirigidas para solar, porque o solar não há nenhuma razão para que não seja também bem-vindo. Depois também nos Estados Unidos a complexidade é maior, porque a grande parte destas decisões são tomadas a nível estadual, não é apenas a nível federal. Portanto, isto temos que esperar. É esperar para ver. Vamos esperar. É esperar para ver. Paulo, estes dois temas que eu referi, enfim, da transformação digital e do ESG, como é que agora, nestes próximos anos, vão de facto aqui influenciar o setor da saúde e as farmacêuticas? Bem, eu diria que a parte da transformação digital e tudo, portanto, os cuidados de saúde estão a passar por, digamos, não de agora, mas já de alguns anos atrás,
digamos, um processo de revolução tremendo, não é? Com uma enorme digitalização, digamos, o advento da inteligência artificial está a revolucionar, inclusive a forma como se investigam, como se desenvolvem e se pesquisam novos medicamentos e depois mesmo a própria forma como prestamos esses cuidados de saúde. E a parte da digitalização Portanto, isso vai acelerar. vai acelerar e cria condições e oportunidades muito grandes até para empresas portuguesas. Nomeadamente. Nós temos assistido, inclusive, a algumas startups aqui em Portugal, muito focadas, obviamente, em desenvolver determinado tipo de conteúdos digitais para aplicações a nível de cuidados de saúde. São essas que efetivamente vão criar mais condições para que se possam, de facto, expandir e que possam criar essas oportunidades até de parcerias com outras empresas americanas ou até, inclusive, implantarem-se no mercado americano. E acho que essa deve ser efetivamente uma aposta de futuro. Porque já que Portugal não tem escala para conseguir, pelo menos, eu diria nos próximos anos, para conseguir de facto criar aqui verdadeiramente, digamos, um conglomerado enorme em termos de inovação farmacêutica, mas há áreas onde nós efetivamente podemos, de facto, aí se calhar marcar a nossa diferença. Portugal é um país que nós temos, enfim, em nível de talento, sem dúvida alguma que essa é uma das nossas mais-valias, para além, obviamente, de toda a estabilidade política e das condições que existem também a nível de todo o setor académico. E, portanto, essa é uma das mais-valias que nós devemos procurar explorar e que tem vindo, de alguma forma, a ser reconhecida também. Aproveitar esta mudança tecnológica para afirmar novas empresas, Sem dúvida alguma, na área sem dúvida alguma. E isso pode ser aqui um fator diferenciador muito grande, e eu diria que muitas empresas, e mesmo empresas farmacêuticas americanas, estão atentas e procuram olhar para estas oportunidades, porque isso pode levar a que, de facto, possam investir mais e que possam realmente dinamizar ainda mais a expansão destas empresas. Se calhar até adquirir essas empresas. E adquirir essas empresas, sem dúvida alguma. Nós tivemos, muito recentemente, uma situação, digamos, de uma empresa portuguesa, a Cellmaps, que obviamente conseguiu, acabou por não foi adquirida por uma empresa americana, mas foi adquirida até por uma empresa que foi até parceira da Pfizer, e foi uma das maiores, aqui, neste caso, uma das maiores vendas, mais de 100 milhões de euros. Digamos que foi uma empresa, uma startup, não obviamente, que foi claramente em termos de investigação específica, com determinado anticorpos monoclonais, etc. Digamos, não foi propriamente em termos de digitalização, mas é um exemplo, de facto, que é possível, apostando, havendo aqui, nós tentando dinamizar ainda mais este empreendedorismo, criando condições, dando este suporte, é possível que efetivamente estas empresas possam expandir a sua atividade e possam ter muito sucesso. João, para terminarmos, um dos temas que mais se tem falado em Portugal é o problema de acesso à habitação, os preços elevados da habitação, sobretudo nas grandes cidades, sendo que há aqui, enfim, todo um plano para tentar reforçar esta oferta de habitações com preços moderados. Vê interesse dos investidores neste tipo de solução, ou seja, isto considera que foi bem formulado para garantir que há interesse de investidores privados para, de facto, apostar na construção desta oferta de preços moderados? O nosso grupo, a Arrow Global, acabou de lançar uma empresa que é a Nexor, especificamente vocacionada, é um promotor imobiliário especificamente vocacionado para o setor da habitação acessível. Habitação com custos controlados, enfim, a tecnologia depois aí Exato. varia um pouco. Parece-me indiscutível que nós, enquanto país, temos que criar uma resposta habitacional que sirva para a bolsa das nossas populações. O que não acontece. Temos um problema de fundo que é as pessoas ganham mal. Isso é um tema que demora muito tempo a ultrapassar. Temos um problema que é, nos últimos 15 anos, construiu-se pouquíssimo. Isso é um problema que demora muito tempo a ultrapassar. E, portanto, temos a tempestade perfeita dentro de casa. Eu acho que há respostas de curto prazo interessantes, que é, por exemplo, perceber exatamente o que é o património imobiliário do Estado, porque o Estado não sabe qual é o património imobiliário que tem. Já fizemos N conversas, nós e outros operadores, e há um princípio de boa vontade para tentar entender isso, por todas as razões e mais alguma. Claro. Eu acho que só o colocar em mercado de muito desse património pode aligerar um pouco esta pressão e encontrar acolhimento junto a algumas franjas da população que têm necessidade, em todos os aspectos positivos. Não faz sentido os prédios estarem devolutos.
Acho que já abandonámos um bocadinho aquela componente ideológica mais complexa daqui a um par de anos atrás. Acho que estão criadas mais condições. Temos um problema de fundo que é o que custa construir. Até construir abaixo de 1.500 euros o metro quadrado não é fácil. Estamos a procurar caminhos. A industrialização é claramente uma das formas para a construção modular. Tem que acontecer. A construção, no fundo, centralizada e depois o assembly em que ser feito localmente é um facilitador. Mas estamos a falar de níveis de preço. Repare, a promoção imobiliária, até que, entre o momento em que detecta a oportunidade até o assessment, compreender se faz ou não faz sentido, desenhar, licenciar, vender, passam 4, 5 anos. Passam 3, 4, 5 anos. É uma atividade de elevadíssimo risco. Ninguém faz atividades de elevado risco se não tiver elevado retorno. Para isso faz outras coisas. E, portanto, esperar que se consiga colocar no mercado casas a muito baixo preço, sendo que os custos de construção estão onde estão, é extremamente difícil. Acho que o Estado tem um papel muito relevante para dar resposta às populações por questões monetárias, não tem outra forma a não ser que sejam apoiadas, e há promotores e entidades com capacidade financeira no mercado disponíveis para fazer esse esforço. Nós somos um deles, até para as nossas próprias populações laborais. Nós hoje em dia no Algarve, por exemplo, temos muita dificuldade em garantir retenção de funcionários porque não têm onde dormir, não têm onde ficar. Quer dizer, nós estamos a dar partes dos nossos quartos de hotel nas zonas altas, nas épocas altas, para as pessoas poderem dormir. Não faz nenhum sentido do ponto de vista económico. Portanto, o interesse está lá, há vários agentes económicos que estão a fazer este esforço. O nosso exemplo com o Anexor é apenas um deles, já temos 2 projetos a correr, mas há mais entidades que estão a fazer esforço. Portanto, vai acontecer agora. Não vai acontecer nos próximos 2, nem 3, nem 4 anos. Vai demorar tempo e tem que haver respostas intermédias. Eu acho que essa de aproveitamento daquilo que é o património do Estado é assim, mais imediata e primária. E depois acabar-se com o acesso à habitação local, etc., é um tiro nos pés que funciona justamente ao contrário de tudo isso que eu estou a dizer. Isto tem que haver mais oferta, não é reduzi-la. De alojamento local. Alojamento local ou formas das pessoas terem acesso à habitação, seja em que forma e formato isso possa acontecer. Não é reduzir a atividade, não é reduzir a oferta que isto vai melhorar. Nem é criando obstáculos a que quem possa trazer essa oferta esteja disponível para fazer. Este país precisa de investimento com pompa à boca, em todas as áreas. Não se puxa esse investimento criando constantes barreiras e conversas complicadas à volta disso. Ninguém vai. Ok. Obrigado, João. Obrigado aos 3. Foi um gosto. E, enfim, até à próxima talk. Obrigado.